Sabe, a fé pode ser considerada uma ciência? Parece uma pergunta bem atual, né? Mas olha, lá no século XIII, essa questão gerou uma crise intelectual gigantesca que simplesmente abalou a Europa. E hoje, a gente vai mergulhar na resposta assim brilhante que Tomás de Aquino encontrou para esse desafio. Vamos começar com uma provocação. Será que existe alguma pergunta que a nossa razão, sozinha, simplesmente não consegue responder? Isso, na verdade, não é uma pergunta nova. Foi o ponto central de uma das maiores crises intelectuais da história do Ocidente. Então, vamos voltar no tempo. Pensa na Paris do século XIII. As universidades estavam fervilhando de ideias e uma verdadeira revolução filosófica estava acontecendo. Uma revolução tão forte que ameaçava tornar a fé, a revelação, algo completamente obsoleto. Ok, vamos entender isso melhor. O que foi, afinal de contas, essa tal crise do conhecimento? Bom, a causa foi a redescoberta das obras completas de Aristóteles. Para os intelectuais da época, foi como achar uma teoria de tudo da antiguidade. E uma teoria incrivelmente poderosa, baseada só na observação e na lógica. E essa teoria era completa mesmo. O sistema de Aristóteles explicava a física dos planetas, a ética para se ter uma vida boa, política e até a existência de um Deus, um motor imóvel. O mais chocante, tudo isso sem precisar de uma única linha da Bíblia. A razão, de repente, parecia ser totalmente autossuficiente. E aí, diante de um sistema tão perfeito, a teologia ficou numa sinuca de bico. Tomás de Aquino teve que encarar dois argumentos principais que diziam que a disciplina dele era, na melhor das hipóteses, desnecessária. De um lado, tinha o que a gente pode chamar de argumento piedoso. A ideia era, olha, tentar entender Deus com a nossa razão é orgulho. A gente devia só ter fé e pronto. Já do outro, o argumento racionalista era mais direto ainda. Gente, a filosofia já estuda tudo, de Deus ao ser humano. Teologia é só repetir o que já sabemos, é inútil. Essa lógica racionalista se baseava no famoso princípio da parcimônia, a ideia de que é besteira fazer com muito esforço o que pode ser feito com pouco. Se a filosofia já dava conta do recado, para que criar outra doutrina? E é exatamente aqui que a resposta de Tomás de Aquino começa a ficar genial. Ele ataca o problema por um ângulo que ninguém esperava, o do nosso propósito final. A primeira cartada de Aquino é a seguinte: o nosso destino final, o grande objetivo da vida humana, é algo que a razão por si só não consegue nem colocar no mapa. É como tentar usar um mapa de ruas para navegar em mar aberto. Simplesmente não funciona. Esse destino tem um nome: a visão beatífica. E não é a felicidade que a gente conhece aqui na Terra, não. É uma união direta, total, com a própria essência de Deus. Aquino argumenta que esse é um fim sobrenatural, ou seja, está além do nosso mundo natural. E a razão? Bom, a razão é uma ferramenta do mundo natural. Não dá para alcançar um objetivo sobrenatural com uma ferramenta puramente natural. Por isso, era absolutamente necessário que o próprio Deus nos revelasse esse destino. Mas Aquino não para por aí. Ele vem com um segundo argumento, talvez até mais forte, que foca nas limitações da própria razão, mesmo para as coisas que ela consegue conhecer. Ele basicamente diz, ok, vamos deixar os mistérios de lado por um segundo. Vamos falar de coisas que a filosofia pode provar, tipo a existência de Deus. Mesmo nesse caso, ele argumenta, confiar só na razão como guia para toda a humanidade seria um desastre. E ele aponta 3 falhas que seriam fatais. Primeira, a verdade filosófica é para poucos, para uma elite que tem tempo e talento para estudar metafísica. Segunda, ela chega tarde demais. Uma pessoa levaria a vida inteira estudando para ter certeza de como viver, muito depois de precisar tomar decisões importantes. E terceira, e talvez a pior, a razão humana erra, e muito. Até os maiores filósofos discordavam em pontos essenciais. A revelação, por outro lado, torna a verdade acessível para todo mundo, desde cedo e com certeza. Então, a gente chega no ponto central. Como é que a fé e a razão podem existir juntas sem entrar em conflito? A resposta de Aquino é uma analogia brilhante que resolve essa tensão de uma vez por todas. Ele começa com uma frase que parece simples: nada impede que as mesmas coisas sejam tratadas por ciências diferentes. E é aqui que está o segredo de tudo. A imagem aqui é perfeita para a gente entender. Pense na realidade, na verdade, como um objeto no centro de uma sala. A filosofia é como um projetor que ilumina esse objeto com a luz da razão natural. A teologia é um outro projetor, iluminando o mesmo objeto, mas com uma luz diferente, a luz da revelação divina. Entende? Não são duas realidades, são duas luzes sobre a mesma realidade.
Para deixar isso super claro, aqui não usa um exemplo bem prático. Pensa num astrônomo e num físico. Os dois podem provar que a Terra é redonda. Só que o astrônomo faz isso usando matemática, observando os céus, enquanto o físico vai usar os princípios da matéria e da gravidade. É a mesma conclusão, mas com métodos totalmente diferentes. Por isso, são duas ciências distintas. O nome técnico para isso é objeto formal. É o ângulo específico, a luz, a perspectiva pela qual uma ciência estuda seu assunto. Então, filosofia e teologia podem ter o mesmo objeto material, Deus, o ser humano, o mundo, mas os objetos formais delas são diferentes. A filosofia estuda tudo sob a luz da razão. A teologia estuda tudo sob a luz da revelação. É isso que as torna ciências distintas, que não competem, mas se completam. E essa tabela resume o caso de forma brilhante. A teologia tem uma necessidade absoluta por causa do nosso fim sobrenatural. É o argumento teleológico. Ela tem uma necessidade moral para consertar as falhas da razão, o argumento moral. E ela é cientificamente legítima porque tem uma perspectiva única, uma luz própria, o argumento epistemológico. Fechou o cerco. No fim das contas, Tomás de Aquino não precisou destruir a razão para salvar a fé. Ele mostrou que são duas ferramentas, duas luzes, que não são inimigas, mas sim parceiras na busca pela verdade. Isso deixa uma pergunta para nós hoje. Se a gente usasse as duas luzes, tanto a da razão quanto a da fé, que questões tão complexas do nosso tempo a gente poderia iluminar de um jeito completamente novo?